Então vamos lá, gente, do sexto ano, a 4 aqui com vocês. A gente aprendeu então como fazer operações, né, com os números naturais. Agora nós vamos aprender a fazer expressões numéricas com eles, ok? Vamos descobrir o que são elas. Expressões numéricas, tá? Elas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando uma determinada ordem, ok? Então quando você tem uma operação matemática, certo? Você logo em seguida vai fazendo outras e realiza outras operações matemáticas. Isso já é chamado de uma sequência numérica, uma expressão numérica, né? E aí você não pode simplesmente fazer as contas seguindo uma atrás da outra. Você tem que seguir uma determinada ordem por qual conta você deve começar, ok? Bem, para encontrar o valor correto, quando calculando uma expressão numérica, usamos as regras que definem a ordem das operações que são feitas, ok? Qual que é a ordem então que a gente deve resolver? Olha só. Devemos resolver as operações que aparecem em uma expressão numérica na seguinte ordem. Então, a primeira operação que a gente deve fazer, e é a operação mais forte aqui das nossas contas, que a gente aprendeu, é a potenciação e a radiciação. Okay? Então, se você olhar para essa conta aqui e ela estiver lá no meio das suas operações, é ela que você vai ter que fazer primeiro. Okay? Depois vai vir multiplicação e divisão, depois, por fim, soma e subtração. Né? Então, se você tiver mais de uma dessas operações, né, com a mesma prioridade, ou seja, tem um mais e depois lá no final tem outro mais. Qual que você vai fazer primeiro? Este ou este, né? Então você vai fazer primeiro quem aparece primeiro. Basicamente é isso. Então se você tem um mais aqui, né, ele vai aparecer primeiro do que aquele lá, porque nós lemos, né, aqui para cá. A não ser, claro, que se for japonês, daí você lê ao contrário, mas não. A gente sempre vai ler desse lado a este, ok? Nas nossas continhas. Então, sempre começa suas operações, tá? Seguindo essa ordem e olhando quem vai aparecer primeiro. Então vamos lá, por exemplo. A gente tem aqui então, ó, uma divisão, uma soma, um vezes e um menos. A gente não tem então potência e radiciação. Tem problema? Não tem problema nenhum. Então a gente só vai olhar agora, ó, essas duas aqui. Quem que são as mais fortes? Multiplicação e divisão. Depois vai vir a soma e subtração. Então quem aparece primeiro aqui, ó, a divisão, certo? A gente tem o vezes também, mas quem aparece primeiro nas contas é essa divisão aqui. Então você vai lá, faz a continha. 24 dividido por 8. Eis. Muito bem. E em seguida, você vai fazer a conta de vezes, ó. Por quê? Ele vem depois, né? Então, mais, o sinal de mais, você continua ele aqui, né? Porque você não vai fazer ele agora. Você vai fazer o vezes. 5 vezes 3, 15. E aí, menos 6. Muito bem. E agora, vamos fazer a continha, ó. 3 mais 15 menos 6. Você vai lá. 3 mais 15, 18. Depois, menos 6, 12. E acabou. Certo? Então, aqui está a expressão numérica bem simples. Ok? Agora, a gente vai ver as expressões numéricas quando elas tiverem parênteses, colchetes ou chaves. Tá? Quando que esses símbolos aqui a gente usa, né? Para quando eles vão ser usados? Vai ser usado para alterar a prioridade das operações. Como assim? Você vai mostrar qual que deve ser feito primeiro, ok? Então não importa se você tem lá potência, multiplicação ou adição. Quem estiver dentro desses símbolos aqui é que você vai fazer primeiro, ok? E seguindo a ordem numérica aqui. Então, dentro dos parênteses aqui também vai ter uma expressão numérica. Então, é meio que você realizar uma mini expressão numérica dentro desses símbolos e aí você vai resolvendo toda a continha que é grande, tá bom? Então, qual que é a ordem? Bem, sempre primeiro você vai fazer as operações que estão dentro dos parênteses, tá bom? Depois as operações que estão dentro dos colchetes, depois as operações das chaves, tá? Vamos ver o exemplo. Então aqui a gente tem o exemplo, olha só. A gente tem chave, tem colchete, tem parênteses, tá vendo? Então quem nós temos que resolver primeiro de tudo? Ou parênteses. Então todo o resto eu esqueço, eu ignoro que eles existem. E eu olho só para o que tem dentro do parênteses.
E eu vou olhar isso aqui como se fosse uma outra expressão numérica. Então isso dentro do parênteses agora é uma expressão numérica para mim. 18 mais 6. Bom, tenho só o símbolo de mais, então eu vou resolver 18 mais 6 normalmente. Vai ficar lá, ó, 24. Ok? Aqui, ó, agora, isso aqui eu repeti, tá? Foi sem querer. O que acontece? Eu posso, como não tenho mais nenhuma operação dentro aqui do meu parênteses, remover o parênteses. Então, todas as operações dentro do parênteses são resolvidas. Então, o parênteses é resolvido e ele é eliminado. O que falta resolver agora? As chaves e o colchetes. Então, vamos resolver o colchetes primeiro. Esse divisão por 6 eu esqueço que ele existe. E eu vou olhar só para isso aqui dentro. Só para esses elementos aqui. Olha para isso aqui e imagina que isso aqui é uma expressão numérica simples. Tá? E faz essa continha aqui dentro. Quem que você vai fazer primeiro? Divisão. Depois você vai fazer o vezes. Tá? 24 dividido por 8. 3. 5 vezes o 3. 15. Ok? Aí o mais. 3 mais 15, 18. Está lá, ó, ainda com o colchetes. Realizado todas as operações de colchetes aqui no 18, ó, eu posso remover ele. E aí, por fim, realizar a conta com dividir com o 6. 18 dividido por 6, 6. Beleza? Então vamos para o próximo. Aqui, então, para finalizar, é a tarefa de casa de vocês. Isso aqui que vocês vão fazer, uma folhinha, vai enviar para a gente lá no e-mail, ok? Tem tarefa, tá, gente? Então faz a tarefa, ó, resolve aí para a gente quanto é que vai ficar. Tudo bem? Aí a gente tem, ó, potência, tem raiz, tem os parênteses, os colchetes, chaves, tá? E como vocês aprenderam agora como realizar isso aqui vai ficar fácil para vocês. É só você olhar uma coisa de cada vez, fazer passo a passo, seguindo lá a ordem das operações, certo? Primeiro, o que tem dentro do parênteses, chaves e colchetes. Dentro desses símbolos, a gente vai ver as operações, as ordens das operações, que é raiz e potência, divisão e multiplicação e mais e menos. Ok? Então, faz aí, gente, e envia para nós. Tá? E é isso. Foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, eu volto o vídeo e vejo de novo. Tá bom? Então, até mais, gente. Bons estudos!